Resistindo à tentação no caminho. Há uma tônica veemente nas Sagradas Escrituras no tocante à tentação. Somos lembrados e alertados a vigiar para resistir a ela. Por meio da Bíblia temos a orientação precisa que nos ajuda na nossa jornada de fé e santidade e piedade todos os dias. O apóstolo Paulo nos lembra que Deus é fiel e não nos deixará provar além das forças, mas juntamente com a tentação proverá o livramento. Nosso Senhor Jesus advertiu que é preciso vigiar e orar para que não venhamos entrar em tentação, pois o espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. Há dispositivos espirituais que não são outorgados por Deus para fazermos uso dele, vencermos todas as tentações vindas do adversário. O primeiro deles é andarmos no Espírito. Assim não cederemos às concupiscências da carne. O segundo é nos revestirmos de toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do maligno. E o terceiro é sempre estar sóbrio e vigiar, pois o inimigo está à nossa volta querendo nos tragar. O quarto é que nós precisamos sempre nos sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo, e assim ele fugirá de nós. É isso que está escrito lá em Tiago 4:7. E o quinto é guardar com reverência a palavra no coração, e deste modo o cristão ele não pecará. O salmista Davi diz no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Temos que a tentação, pelas Escrituras, ela é descrita como prova, como teste. Sim, e por intermédio dela o cristão é desafiado a escolher a fazer a vontade de Deus ou rejeitá-la. Decidir fazer o que é certo ou errado, procurar submeter-se ao Espírito Santo de Deus ou render-se aos desejos pecaminosos da carne, viver sob o senhorio de Cristo ou do comando de Satanás. Todo cristão pode ser tentado como Jesus foi, o que não é pecado, mas caso ceda, então aí pecará. No instante que o cristão ele entra por um caminho contraproducente à vida de fé e comunhão com Deus, já está sendo submetido à tentação. Em ambos os testamentos, tanto o Antigo como o Novo, nós temos muitos exemplos de homens de Deus que foram submetidos a tais provas, sendo seduzidos a ceder no campo do poder, do prazer, dos desejos humanos. Em caso de cederem a tais tentações, enfrentariam derrotas espirituais, morais e éticas em suas vidas. Biblicamente, queridos irmãos, a tentação é vista como uma atração para fazer o mal por esperança de obter prazer ou até mesmo lucro. Pode vir o tentador ou de dentro do ser humano. Ninguém é tentado acima das suas forças. Jesus foi tentado e ele venceu, podendo por isso socorrer os que são tentados. Devemos vigiar, devemos orar para não cedermos às tentações. É também o nosso dever buscar socorrer aqueles que caem. A nossa jornada para o céu sempre seremos tentados em tudo. Seremos desafiados para ver se realmente estamos prontos a servir um estilo de vida conforme a palavra do Senhor nos afirma, nos orienta, que envolve fé, que envolve obediência, que envolve santidade, sem jamais ceder aos desejos pecaminosos. Outro ponto importante é nós compreendermos, por meio do apóstolo Tiago, por exemplo, que a tentação é um fenômeno totalmente humano. Veja o que ele escreveu em Tiago, capítulo 1, 13 e 14. Podemos notar que Deus jamais é visto como sendo uma fonte de tentação negativa, ou seja, iniciando aí ou incitando o mal. Ela é resultado da natureza pecaminosa de
todo ser humano tem, inclinando-se sempre para os desejos pecaminosos, os quais estão no interior de cada um de nós. Assim, a tentação ela ocorre de dentro de nós mesmos, por causa da nossa fraqueza humana. Tiago deixa muito claro nesses textos que, além de ser um fenômeno humano, a tentação tem os seus processos, sim, tem seus processos, gerando por fim essas consequências espirituais negativas, pois é ela que leva ao pecado. E depois do pecado vem a morte. A tentação, conforme já dito, é vista como humana pelo fato de termos a natureza pecaminosa, mas temos de Deus os recursos imprescindíveis que nos ajudam a vencê-la. Há de se dizer ainda que a tentação na vida do cristão pode tratar-se de uma luta espiritual, na qual ele tem que decidir entre fazer a vontade de Deus ou do diabo, da carne ou do espírito. E caso ele opte por fazer o certo, isto é, a vontade de Deus, prova que a sua vida de fé e comunhão com Ele está bem firmada. Por outro lado, se ele escolher, o inimigo mostra o quanto ele está fraco. O cristão que suporta as tentações prova que tem crescimento espiritual e que a sua vida cristã está o Espírito de Deus que o capacita e tem força, equilíbrio, controle, sabedoria e vida moral ordenada. Assim, cada vez que a nossa fé for provada, temos oportunidade de vencer ou perder, de revelar de quem de fato nós somos. Quando observamos a tentação de Jesus, teologicamente sabemos que Jesus viveu neste mundo como Deus homem, ou seja, era 100% homem e 100% Deus. Quando ele assumiu a natureza humana, ele passou então a estar sujeito a todas as tentações que qualquer um de nós, ser humano, sofre. E assim nós podemos dizer que Jesus sofreu limitações, sofreu fraqueza, sofreu tudo que no contexto humano nós passamos. Só que ele não pecou. Só que ele não pecou. Vemos isso em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Podemos então compreender que Jesus ele foi tentado como homem, mas jamais como Deus. Quando nos voltamos para os registros das suas tentações, relatados em Mateus capítulo 4, em Marcos capítulo 1 e em Lucas capítulo 4, quando ele estava em um momento reservado, preparando-se para o desenvolvimento do seu ministério, foi ali que ele sofreu a tentação do maligno. Queridos, há propósitos específicos pelos quais se compreende a razão de se tratar sobre a tentação sofrida por Jesus. A primeira delas é que ele ficou provado que, pela sua obediência aos propósitos do Pai, que ele era o perfeito Filho de Deus. E em segundo lugar, ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele deu o exemplo de fidelidade ao Pai. E ao encarnar-se, identificou-se com a nossa natureza, fraca, humana, perecível, enfrentando tudo que nós enfrentamos na carne. De modo que, ao interceder por nós, ele faz isso porque ele nos compreende. Ele passou por isso. E ao vencer a tentação como homem, ele estava dando o exemplo a todos nós que podemos vencer tais desejos pecaminosos e mantermos a nossa fidelidade a Deus. O texto de Hebreus capítulo 4, versículo 15 é bem enfático quando ele diz que ele foi tentado em tudo. E é importante perceber que o verbo está no tempo perfeito, ou seja, uma ação que é vista como tendo sido completa no passado, e de uma vez por todas, sem precisar ser repetida. Portanto, querido, a vitória em Cristo sobre a tentação, como homem, é um exemplo estimulador para todos nós. E desta maneira, quando recorremos ao seu poder, pois sem ele nada podemos fazer, é isso que está lá em João capítulo 15, versículo 5. Temos condições sim de resistir e vencer as tentações que surgirem na caminhada da nossa vida espiritual, assim como ele venceu. Você quer conhecer as áreas que Jesus foi tentado?
Quando você lê Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, as tentações que Jesus sofreu na parte de Satanás foram nas áreas que qualquer ser humano pode sofrer. A primeira estava relacionada às fraquezas do corpo, a comida. A segunda estava relacionada à conquista do poder e a terceira ao orgulho humano. No caso da primeira, da fome, do alimento, da comida, depois de um período de jejum, 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E neste momento é que o inimigo aparece. É neste momento em que ele diz ao Senhor para transformar aquelas pedras em pães para saciá-lo. Assim, atenderia suas necessidades físicas e logo estaria em pleno conforto, pois teria atendido aquilo que o seu corpo precisava. Mas, na verdade, caso Jesus tivesse feito isso, teria colocado suas necessidades acima da vontade de Deus, de modo que priorizou ficar firme na vontade dele. E se tratando da segunda tentação de Jesus, que ele sofreu por parte do diabo, no versículo 5 a 7 do capítulo 4, ele procurou desafiá-lo para que ele mostrasse o seu poder e autoridade como filho de Deus. Para isso bastava lançar-se do pináculo do templo, pois prontamente seus anjos o protegeriam. Seguindo as recomendações de Satanás, Jesus demonstraria ao mundo sua grande influência, de modo que teria o reconhecimento das pessoas. Novamente, Jesus ele não aceita tal proposta, mas prioriza atentar e seguir a vontade soberana do Senhor. E a terceira tentação, relatada nos versos 4 a 10 de Mateus capítulo 4, o diabo desafiou Jesus no terreno do orgulho. Sim, no terreno do orgulho e do ego humano. Ele ofereceu a Cristo os reinos do mundo e as suas glórias, afirmando que ele poderia ter tudo se simplesmente adorasse o tentador. Caso Jesus cedesse a essa tentação, seria dominado pelo orgulho na busca de glória, porém, seria uma conquista fora da vontade de Deus. Ele prontamente rejeitou a tentação. E você quer saber como ele venceu essa tentação? Pelo próprio texto podemos compreender que Jesus venceu tais tentações, confiando plenamente na palavra de Deus. E ele citou-a, evidenciando dessa forma o conhecimento perfeito das Escrituras. E depois, nosso Cristo permaneceu firme, permaneceu fiel, submetendo-se à palavra, estando sujeito a ela pela correta interpretação, não entendendo a hermenêutica do diabo, nem atendendo ela. Ademais, podemos notar que o caráter do nosso Senhor Jesus e a sua autoridade não brincou com o inimigo, mas o repreendeu severamente, não abrindo mão dos propósitos de Deus para a sua vida. Jesus, queridos, ele venceu a tentação, dependendo, escreva isso, guarde isso no seu coração, dependendo exclusivamente do Pai. É isso mesmo, Jesus venceu a tentação dependendo exclusivamente do Pai. E por estar em consonância com as Escrituras Sagradas, ele rejeitou todas as tentações de Satanás. O versículo 11 do capítulo 4 de Mateus é maravilhoso, pois ele diz: com isto o deixou o diabo. Essa versão da Almeida Revista Atualizada. Como bem explica o comentário Moody, lá na página 1962, na página 17, Jesus repeliu mais poderoso ataque de Satanás, não com um raio dos céus, mas com a palavra de Deus, escrita, empregada na sabedoria do Espírito Santo, um meio à disposição de cada cristão. Já dissemos, queridos, que Jesus é o nosso exemplo. E se ele é o nosso exemplo, que nós devemos seguir, pois ele mesmo afirmou isso em São João 13, verso 15. Assim, o cristão pode vencer a tentação seguindo o exemplo, pois ele venceu firmado-se na palavra de Deus.
E é por isso que Satanás, ele está furioso. Ele sabe que, por meio das Escrituras Sagradas, nós temos as orientações e todos os princípios bíblicos necessários para nós enfrentarmos as tentações que são enviadas por Ele. Mas para que isso aconteça, é preciso nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Como diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. A outra atitude para vencer as tentações é o cristão desenvolver uma vida de constante oração. É por meio dela que eu e você vamos receber, queridos, a devida orientação para viver de forma santa e a força necessária para nos enfrentarmos o mal. É preciso também ter cuidado. Prevenção é importantíssima. Como disse Jesus, sempre vigiando. Mateus capítulo 26, versículo 41. Orai e vigiai, ou vigiai e orai, pois o inimigo, ele se vale das vulnerabilidades da nossa vida para lançar mão, para colocar em uso, para colocar em prática os seus laços. É necessário também ter uma mente transformada para pensar aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é justo. Paulo ensina isso aos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Assim como fugir daqueles ambientes que são comprometedores, pois os tais podem ser tentadores e provocadores para levar-nos à queda. É preciso ter em mente que até o último instante que estivermos vivendo neste mundo, sempre seremos desafiados e tentados pelo inimigo. Logo é necessário, queridos, que busquemos a graça de Deus confiando no seu poder, pois somente dessa maneira nós poderemos ser vencedores. Dele, é do Senhor que vem a nossa capacidade de poder resistir aí às tentações. Sem Ele, queridos, nada nós podemos fazer. O fato é que não existe ninguém que não seja tentado. Por mais que o cristão ele ore, por mais que ele consagre, por mais que ele jejue, por mais que ele conheça grandiosamente a palavra de Deus, nada disso vai impedir ele de ser tentado. O que nos alegra, sabe, é que o crente salvo, é que Deus sabe que somos tentados. É isso que traz alegria para aquele crente que é salvo, porque ele sabe que somos tentados, mas que não deixa isso acontecer além das nossas forças e nos concede o que precisamos para vencer as tentações. Ele não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Por estarmos conscientes de que seremos tentados e devido à nossa inclinação carnal para o mal, devemos cada vez mais a gente intensificar a nossa vida de oração, de comunhão com Deus, de estudar a palavra mais e mais, e não ceder, não abrir mão em nenhum momento, e sempre sendo fiel. Ainda, o cristão sabe que tem o poder do Espírito Santo em sua vida para não satisfazer os desejos pecaminosos da concupiscência da carne e prosseguirá firme em sua jornada de fé. O conselho, a orientação que cabe a todos nós, independente da posição que ele ocupa, pois isso não lhe garantirá nenhuma isenção da tentação. O que nós devemos fazer é resisti-la, é resistir ao pecado, é uma recomendação enfática da palavra do Senhor. E essa rejeição é feita mediante um andar de santidade e sempre firmado na palavra do Senhor. Pelo revestimento das armaduras espirituais, está relatado lá em Efésios capítulo 6, de 10 a 18, é o aborrecimento do mal, o apego ao bem, conforme Paulo ensina aos Romanos 12, 9, e a sujeição a Deus e a vigilância plena, conforme já temos falado aqui em Mateus 26, 41, e também Tiago 4 e 7, sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. E sobriedade em tudo. E por mais que a tentação seja uma realidade que o cristão tenha que enfrentar na sua caminhada de vida, de fé para o céu,
Ele é chamado a desenvolver uma vida de rejeito total das seduções e deste mundo, jamais deixando que essas coisas venham sufocar a palavra, para que ela não fique frutífera na sua vida. O inimigo faz de tudo, queridos, para que a vontade de Deus não seja realizada pelos seus servos, visto que ele sabe que somente entrará no céu aquele que faz a vontade do Senhor. E dessa maneira, ele batalha para que o cristão sempre tome os atalhos errados, os caminhos que o desviem da verdade, contrariando os projetos, os planos de Deus. A consciência do não mais eu, mais Cristo, conforme Gálatas 2:20, é o passo certo para nós resistirmos à tentação, pois dessa maneira o cristão vai afirmando que aquilo que quer o pecado, que deseja uma vida na libertinagem, já foi destruído, pois conforme Jesus falou, para segui-lo é preciso essa negação do próprio eu. O velho homem já foi sepultado. Ressuscitamos para andar em novidade de vida, não pensando mais nas coisas deste mundo, e sim nas vindouras. A necessidade, então, é que todos venham buscar o arrependimento. Porque em escondendo, em ocultando o pecado, é como que chamar a própria derrota para a sua vida. Sim, é como chamar a própria derrota para a sua vida. E é por essa razão que o melhor, quando uma situação de pecado, é confessar, pois aquele que encobre o pecado, ele não prospera, diz Provérbios 28, verso 13. Também em Salmos 1, versículo 6, o contraste entre o destino do ímpio e do justo é visível. O primeiro perecerá, ao passo que o segundo, que Deus conhece, prosperará. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. E é diante dessa verdade que todo cristão, caso tenha caído em tentação, no caminho a ser seguido de imediato é o caminho do arrependimento, da confissão de pecado e abandono. Pois é por meio desses dois elementos cruciais que haverá a restauração do perfeito relacionamento com Deus, com o Senhor nosso Pai, na pessoa bendita de Jesus Cristo, socorrido e ajudado pelo seu Santo Espírito que convence cada um de nós da justiça, do pecado e do juízo. O arrependimento, como alhures já foi tratado, é o passo primordial, porque é um ato de reconhecimento e desejo de mudança, anelando um novo coração. Por intermédio do arrependimento, aquele que vai a Deus para fazer confissão do pecado, sempre terá nele a resposta do perdão. É isso que João garante. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. E quando reconhecemos os nossos pecados e desejamos mudar de vida, nos voltando a Deus, Ele nos dará o perdão. Não adianta tentar esconder, tentar ocultar os pecados diante de Deus, porque todas as coisas são nuas, são patentes diante dos seus olhos. E isso escreveu o escritor aos Hebreus no capítulo 4, versículo 13. Para com Ele não vale arrependimento de meras palavras ou de forma aparente, lágrimas de crocodilo, de falsidade, pois Ele conhece o mais íntimo de todo o nosso ser. E é por isso, ao ceder à tentação, o arrependimento deve ser genuíno, deve ser puro, deve ser verdadeiro e sem tentar fazer maquiagem. É necessário que reconheça o tamanho do pecado cometido contra Deus, sentir grande tristeza do seu pecado, confessá-lo diante de Deus, rogando o seu perdão, desejar de fato mudar de vida, de atitude, de coração, abandonando o pecado totalmente e seguir
a jornada para o céu sempre ouvindo as palavras de Cristo. Não pequeis mais, conforme a mensagem que ele disse para aquela mulher que foi pega no ato de adultério, quando os seus algozes, os acusadores estavam ali. Depois de proferir as mensagens àqueles homens que um a um depois saiu lançando suas pedras ao chão, o Senhor olha para ela e diz: vai e não peques mais, desejando agora viver com toda a obediência à vontade do Senhor. Portanto, queridos, aquele que por falta de vigilância, por negligenciar, por desprezar a oração, por negligenciar a leitura da palavra de Deus, tenha por algum motivo cedido aí à tentação, poderá restaurar a sua vida de comunhão com Deus somente mediante um sincero arrependimento e confissão, buscando o Pai eterno a seu favor, graça e misericórdia. É somente assim que a nossa vida poderá surgir, possibilitando não apenas um novo começo, mas um crescimento espiritual verdadeiro e bem mais maduro, marcado por uma santidade real. Assim, sempre que nós devemos, na nossa caminhada, entender que o céu nos espera e que haverá inimigos tentando nos atrapalhar, provocando e lançando essas ofertas que parecem maravilhosas aos nossos olhos, nós devemos sempre estar alertas. O nosso inimigo, ele é sagaz. Ele vai buscar de uma forma ou outra ocasião para nos tentar. E uma vez que isso aconteça, ele faz disso a sua meta, o seu objetivo, até tentar nos destruir. Pois ele faz isso há muito tempo. Pois muitas vezes ele acha que você vai, como Adão e Eva, ceder ao pecado por meio da sua sagacidade. Nós, sabendo isso, queridos, de antemão, nós devemos ter a palavra de Deus guardada no nosso coração e orar e vigiar, jamais ceder aos intentos maléficos do inimigo, os quais visam destruir a nossa comunhão com Deus. E vai ser desta maneira, se mantivermos a nossa vida seguindo como exemplo o exemplo de Cristo, que em tudo foi tentado, mas não pecou, logo também o diabo nos deixará se resistirmos a ele. Que Deus abençoe a você e a sua família. Que esta palavra, que essa reflexão que nós temos aí baseado nas revistas da CPAD, os materiais de apoio desta lição tão importante, lição de número 9, que será ministrada em sala de aula, se Deus permitir, no dia 2 de junho de 2024, resistindo à tentação no caminho. Você possa aí continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e tendo garantida a sua retomada de caminhada perante a presença do Senhor, não deixando-se ser abatido por qualquer tipo de ataque do inimigo, em que, havendo sido atingido, saiba que existe o caminho do perdão, da reconciliação, pelo arrependimento sincero e voltar a Deus, porque Ele é misericordioso para nos ouvir. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus nosso Senhor. Compartilhe essa mensagem, participe presencialmente nas escolas bíblicas dominicais e Deus há de abençoar a sua vida grandemente. Fique com Deus, até uma próxima oportunidade.